Akira Toriyama, um gênio, um professor, um ídolo, um artista. Animações como a da Disney e os mangás de Osamu Tezuka fez despertar seu amor e paixão por ilustrar. Ele já desde pequeno sabia que seu amor e dedicação estavam ali, naquela folha de papel desenhando veículos e animais. Toriyama começou sua carreira em 78 e rapidamente se destacou com Dr. Slump, uma história onde ali já víamos os primeiros passos de um dos maiores mangakas de todos os tempos. A história de Dr. Slump, para quem não conhece, é de um robô criado por um inventor Senbei. Esse inventor cria essa robô com a ideia de que ela seria a primeira robô do mundo, mas como o Dr. Senbei é muito descuidado, o cara cria um robô que é míope. E sim, esse tipo de humor é uma das coisas mais incríveis que o Toriyama tem. Criar personagens como o Superman, uma versão debochada do Superman gordinho, nem tão forte e não voa direito. A genialidade de um mangaka não está somente na forma que ele desenha, mas também na forma em que ele escreve. E piadas de fácil leitura e compreensão se tornam um hábito. Imagina assim: o mangaka tem uma semana para entregar um capítulo de 20 páginas mais ou menos, e nesse capítulo deve conter confronto, conquista, clímax e expectativa, para que os leitores queiram ver o que vai acontecer no próximo capítulo. E fora isso tudo, tem que ter o humor encaixado na história, cada personagem com seu próprio costume e personalidade que enriquecem a história com um humor simples e divertido. Isso que eu nem falei aqui da composição de página e desenho. Isso eu vou deixar mais pra frente, afinal a genialidade do Akira Toriyama se torna mais nítida nesses dois pontos. Mas antes, é engraçado como uma criança que sempre gostou de desenhar animais e veículos conseguiu unir esse amor dele às suas histórias. E isso fica mais evidente na sua maior grande obra, Dragon Ball. Dragon Ball não apenas vendeu mais de 260 milhões de cópias em todo o mundo, mas também inspirou inúmeros artistas e ajudou a popularizar o anime no ocidente. O Japão deve muito a Dragon Ball, e muito ao Akira Toriyama. Seu legado é imenso, e sua influência é inegável. Como fã, é impossível não se emocionar ao lembrar de cada aventura que ele criou, cada personagem que parecia saltar das páginas com vida própria. Akira Toriyama, sem dúvida, foi um gênio que transformou a arte de contar histórias em mangá. Sua visão e criatividade serão sempre lembradas e celebradas. É inegável que Dragon Ball fez parte da sua infância. Em algum momento você com certeza já fez a fusão com seu amigo, irmão ou primo. Já tentou ficar loiro expondo sua raiva interior enquanto gritava sozinho no quarto. Já tentou ver o seu próprio Ki soltar um Kamehameha no ar? Ou até mesmo tentou seguir o passo a passo, o tutorial de como voar do Gohan? Ok, eu sei, não se sinta estranho por isso. Basicamente existem milhões e milhões de pessoas no mundo todo que já fizeram essas coisas, e eu sou uma delas. Dragon Ball fez parte da minha infância. Os meus primeiros desenhos em um papel foi com a influência total de Dragon Ball. Depois daquilo, a vontade de desenhar foi crescendo em mim, uma criança com lápis e um papel, desenhando aquilo que mais admirava. Akira começou desenhando animais e veículos, e eu comecei desenhando Dragon Ball. Dragon Ball continuou criando jogos de videogames, filmes, sagas e mais sagas, e até hoje Dragon Ball se mantém no topo dos desenhos. Até que infelizmente veio a notícia do trágico fim do Akira. A Shueisha, a empresa para quem o Akira trabalhava fazendo suas obras-primas, ficou em choque. Amigos mangakas de grandes renomes ficaram em choque. O Japão inteiro ficou de luto. O mundo todo chorou a morte de um mentor que, através de seus desenhos, histórias, piadas e ensinamentos, acompanhou a vida de quase o mundo inteiro. Eu não tenho como explicar a dor de perder alguém que eu nunca conheci, mas fez tanta influência na minha vida. E eu imagino que muitos se sentiram assim. Quando a ficha cai, meus amigos, ficamos órfãos de um dos maiores quadrinistas de todos os tempos. E eu decidi preparar esse vídeo com o maior carinho do mundo pelo Akira, contando, por exemplo, da genialidade de criar um personagem que mudou a indústria e foi exemplo de como é fazer um protagonista de uma história shonen.
Grandes artistas de renome, como Kishimoto de Naruto, por exemplo, não só se inspiraram no Akira para a criação de personagens, como também no simples fato de querer ser um mangaka. Akira deu aula de como fazer o traço conversar com a história, personagens desenhados em formatos de curvas, simplificando o complicado, dando aulas de enquadramento e composição de arte, onde quando você lê o mangá, você consegue reparar que através de sua arte, ele guia os seus olhos para onde ele deve seguir. Nessa página, por exemplo, é incrível a composição da arte. Você consegue ver o fluxo de como deve ser a leitura, adicionando balões de fala nos locais corretos, por exemplo. Se esse balão aqui estivesse aqui, você consegue ver que tem uma quebra de fluxo, né? O Akira era um gênio. Em outras páginas você consegue enxergar como se fosse a cena de um filme, mostrada pra gente o movimento da cena. Os quadros, ângulos e composição é feito inteiro pensado para que quem está lendo consiga ter o prazer de apreciar a obra a cada mínimo detalhe, mudando às vezes o rumo e direção de uma história de forma tão natural que do engraçado, cômico e divertido vai para sério, tenso e empolgante de forma que você mal repara. Você só segue o fluxo como algo natural. Afinal, a nossa vida é assim, é cheio de nuances, mudanças, momentos divertidos e a qualquer momento tudo muda. Existem casos onde deve-se separar o artista das suas obras. E esse não é o caso de Dragon Ball. Dragon Ball não foi somente uma obra comercial, uma história qualquer para entreter. Ali tem parte do seu criador, suas paixões, seu humor, suas lágrimas e suor. Parte da obra é um reflexo do Akira. E isso é mágico. Fãs de Dragon Ball necessariamente são fãs do Akira Toriyama. Quando eu me vi com o sonho de trabalhar como desenhista, foi onde eu comecei a não só querer entender mais sobre desenho, mas comecei a me apaixonar mais e mais pelo mundo dos mangás. Anos se passaram e eu trabalhei como ilustrador, larguei a profissão e hoje eu tô aqui de novo, querendo novamente desenhar. Foi muito triste saber que após eu voltar a desenhar, a notícia do falecimento do Akira veio à tona. Me fez lembrar que quando você não é bom o bastante em algo, basta treinar mais e mais, que uma hora você vai chegar lá. Por mais que em momentos na vida você acabe achando que já chegou no seu limite, sempre tem como ultrapassar. Sempre tem como tentar ser mais forte, mais persistente. E sabe qual é a magia disso tudo? O processo pode ser doloroso, demorado, mas é divertido saber que tá melhorando em algo que você ama. E isso é uma das coisas que Dragon Ball te ensina. Correr atrás dos seus sonhos, sofrendo e lutando suas próprias batalhas pelo caminho, e seus sonhos podem se realizar. Ver que quando um obstáculo é alto demais, basta se esforçar que você vai conseguir ultrapassar essa barreira. Que às vezes é preciso sacrifícios para proteger aquilo que você mais ama. Que amizades são importantes. E momentos de solitude também fazem parte da sua vida. E que na vida a liberdade é uma das maravilhas do mundo. Então você deve dar valor a isso. O Akira se foi, mas deixou para nós uma história incrível, um presente para toda a humanidade. Gerações e gerações assistirão e conhecerão Dragon Ball. E por trás dessa incrível obra, estará sempre ali a imagem de um homem que criou isso tudo. Obrigado, Akira Toriyama, por ter feito parte de anos e anos da minha vida. Descanse em paz.